da academia, a posse das acadêmicas. E foi uma festa muito bonita, muito concorrida, colocaram-se inúmeras cadeiras de lado, o atual Assembleia é totalmente diferente, na época a mesa era virada do outro lado e parecia até que dava mais espaço. Eu tenho essa impressão que hoje diminuiu, com as sucessivas reformas foi diminuído o salão. Acho que abriram espaço para uma cabine jornalística que antes não existia. Então foi isso que diminuiu. E foi uma festa muito concorrida, foi muito bonita. As acadêmicas, algumas participaram, cantando. A Maria Augusta Calado cantou, na época, ela era casada de pouco, novinha, e houve apresentação de Fifia, todas de azul, com a beca azul, e ficaram no dia seguinte a notícia, a festa das mulheres de azul. Foi muito bonita a festa. E esse período que a senhora acompanhou e viveu junto com a sua mãe, algum fato depois da grande abertura ou fundação da academia que tenha assim, sobressaltado, que está sobressaltado na sua memória e que com certeza sua mãe gostou muito que tivesse acontecido, algum fato bom que você possa lembrar? Olha, minha mãe era uma pessoa muito simples, muito presa aos problemas culturais e aos problemas da casa, a criação de filhos. Ela sempre dizia para mim que tudo que se faz com amor se faz muito mais do que quando se faz por dever, por lucro ou por obediência. Então ela falava assim, tudo que você vai fazer na vida, você empenha, faça com amor. E se esse amor nasce naturalmente dentro de você, vai sair bem. A coisa vai ser muito bem feita. E eu acho que essa academia, a vontade dela de fundar essa academia e de participar da entidade, foi muito importante, que eu acho que ajudou até o desenvolvimento do Estado. Fez com que as mulheres goianas, na época agora de Goiânia, se atentassem mais para a literatura. E eu acho que a fundação da academia marcou a vida das mulheres goianas. Tanto lá em Goiás, quando a primeira Academia de Letras Goianas, como também a fundação da Academia Feminina de Letras. Como também quando o doutor Colemar trouxe de Goiás, reabriu aqui a Academia Goiana de Letras, foi muito importante, porque no primeiro concurso, aliás, os dois primeiros concursos, minha mãe era mocinha de 20 e poucos anos, ela veio para cá com 23 anos, 1937, que ela mudou. Fevereiro de 37, meu avô mudou para cá. Então, ele veio com toda a família. E minha mãe, antes disso, desde 1930, meu avô, assim que o doutor Pedro assumiu, doutor Pedro já pensava em mudar a capital e já começou a colocar meu avô, eles tiveram amizade, ele sentiu firmeza com meu avô e já foi fazendo com que ele visitasse Campinas, olhasse as terras, tanto em Campinas como em Silvânia, Lusiânia, para esse lado, e pensasse na mudança da capital. Desde essa época, desde 29, 30, começou-se já um movimento de mudança da capital. Antes não tinha local, depois veio o local, né? E houve algum fato que a senhora tenha presenciado aqui na academia, mesmo depois da morte da sua mãe? Um fato que sempre me preocupou quando minha mãe foi presidente é que de 2 em 2 anos ela falava assim, esse ano eu não aguento mais, esse ano tem que surgir uma presidente para me substituir, mas nunca surgiu. Então, ela foi assumindo até falecer como presidente. Eu acho que uma entidade, e com isso eu acho que a academia perdeu. Qualquer entidade precisa de troca de presidência, precisa de novos ares, nova cabeça dirigindo. Isso é muito importante. Então, eu acho que isso foi muito... No final, a academia passou a ser um peso e não um prazer.
Isso foi, eu senti mesmo, e muitas vezes falava, mãe, deixa, viaja, esquece a academia. Mas ela não era capaz. Ela viajava, mas deixava vários papéis comigo assinados, preocupada. A academia nessa época não tinha sede, havia promessas demais, mas nunca foram cumpridas pelos políticos. E, então foi uma fase muito difícil, a fase que ela já estava mais fraca, mais doente. Aí, assim que ela faleceu, a Lígia, que estava como vice, a Célia Coutinho Seixas Brito, assumiu automaticamente, e depois da Célia, a Lígia também, que era a segunda vice. E a Célia não chegou a ficar um ano. Aí veio a Lígia, assumiu interinamente, porque ela disse que não tinha condições de assumir para mais tempo, que ela ia apenas substituir até que se fizesse nova eleição. Foi quando, então, Ana Braga assumiu e ficou praticamente 10 anos tomando conta. E eu, nessa época, já estava como secretária ad hoc, porque eu não poderia ser secretária realmente, porque a secretária, as atas teriam que ser feitas, segundo o estatuto, pelas próprias acadêmicas. Mas, infelizmente, as acadêmicas que se dedicavam a isso estavam cansadas também. Então, minha mãe falava assim, não, faz a ata para mim, porque se você não fizer, eu vou ter que fazer, eu já não aguento mais, estou cansada, tudo. Aí eu fui assumindo devagarzinho, fui assumindo, e quando a Ana Braga entrou, ela com Dona Belquis, resolveram que com a abertura da vaga, a vaga não seria aberta, a cadeira ia passar automaticamente para a minha pessoa, porque eu já estava ali há mais de 10 anos assessorando e trabalhando, inclusive elas tinham conseguido para mim, aliás, minha mãe e mais a Célia Coutinho, que eu acho que teve uma força muito grande, Dona Célia, conseguiu que eu ficasse na educação à disposição da academia. Foram mais ou menos 5 anos que eu fiquei assim, mas infelizmente para a minha profissão foi péssimo. Eu tive que sair, chegou um dia que eu falei, não tenho condições de ficar, porque havia mudanças, eu não participava mais de palestras, não participava mais de encontros na área educacional, e estava mais presa à parte só cultural da academia. Aí eu voltei, foi quando fundou a Secretaria de Cultura, e eu falei, não, eu vou então voltar para a Secretaria de Cultura. Aí voltei para a Secretaria de Cultura, falei com o presidente, ele falou, não tem problema, você fica na Secretaria de Cultura, mas dá assistência à academia, mas um período você trabalha aqui. Aí eu fiquei assim até conseguir depois, através de um concurso, mudar para o Tribunal de Justiça de Goiás. E qual o papel, né, que a academia desempenhou, né, dentro das artes plásticas, das artes, de uma maneira geral, no movimento artístico, né, goiano nesses 40 anos? Qual você acha que foi o papel fundamental dela? Eu acho que foi um papel muito importante, porque todas as acadêmicas que aqui entravam, logo ficavam estimuladas a produzirem. Se era na área de letras, logo elas lançavam um livro. Você pode pesquisar acadêmica por acadêmica. Todas logo, se não tinham livro publicados, logo